cai o último invicto no futebol brasileiro. Depois de 4 meses, em 2026, o Goiás conheceu sua primeira derrota e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Além disso, vamos falar também dos jogos de Vila Nova e Atlético Goianiense, ou seja, um resumão dos 3 goianos na 4ª rodada da Série B de 2026. Antes de qualquer coisa, aquele recado de sempre, pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, comentar também aqui sugestões de vídeos que você quer ver por aqui. Bom, no final de semana os 3 goianos entraram em campo pela Série B. O meu objetivo era trazer um vídeo de cada, mas eu acabei tendo alguns probleminhas aqui. Não consegui gravar, então eu decidi gravar hoje e postar já nessa segunda-feira um resumo dos 3 jogos, tá? Começando pelo Goiás, que foi o primeiro. O Goiás foi para Caxias do Sul enfrentar o Juventude. E mais uma vez o Daniel Paulista manda o time com aquele 4-4-2. A mesma formação que tinha mandado no jogo passado contra o Criciúma, né? Só que dessa vez com a mudança. Ele tira o Jean Carlos, que não fez uma grande partida na semana passada, e coloca o Cadu, que foi quem entrou e fez o gol no segundo tempo daquele jogo. É uma mudança que é boa, mas ao mesmo tempo o Goiás perde velocidade. O Cadu ele é um cara mais físico, ele é um cara que volta mais para marcar, é um cara que te ajuda na pressão, mas é um cara que não entrega tanta velocidade, não entrega tanto 1 contra 1 quanto o Jean Carlos faz. E é por isso que o Goiás, para mim, assim, o primeiro tempo do Goiás foi muito burocrático, e isso é uma coisa que eu já falei no vídeo passado, é uma coisa que eu venho falando o ano inteiro sobre o Goiás, que é um time extremamente burocrático, toca muita bola, controla. É bom porque o Goiás tem sempre o objetivo de segurar, de controlar o jogo. Mas ao mesmo tempo é ruim porque o time não consegue. Deu uma tremida aí na câmera, né? Me perdoe. Mas ao mesmo tempo o time não consegue ter uma objetividade, não consegue gerar tanto perigo assim. Tá? O Goiás geralmente fica trocando passes, esperando um espaço e aí sim tenta atacar, tenta dar o bote. Isso pode deixar o jogo um pouco chato, deixar o jogo um pouco controlado demais e acaba ficando muito pouco objetivo, tá? E aí foi o que principalmente atrapalhou o Goiás no primeiro tempo, porque enquanto o Goiás trocava passo, o Juventude conseguia em 1, 2 toques chegar no contra-ataque e dar muito trabalho pro Tadeu. O Tadeu precisou trabalhar algumas vezes no primeiro tempo, principalmente com as chegadas ali pelo lado esquerdo do Juventude em cima do Rodrigo Soares. E é numa dessas que o time do Juventude abre o placar. Tem o cruzamento, o cabeceio para trás e aí acaba desviando no zagueiro, no Luiz Felipe, e matando o Tadeu. 1-0 para o Juventude, no momento que o Juventude era melhor. E para complicar mais ainda a situação do Goiás no primeiro tempo, o Rodrigo Soares é expulso. Né? Tem uma jogada em velocidade do Juventude, o Rodrigo Soares era o último homem, tem os 4 Ds, que é domínio, direção, eu esqueci os outros Ds, mas assim, era uma falta que o Rodrigo Soares era o último homem, ia ser chance clara e manifesta de gol, então corretamente ali a expulsão. Tem um debate, e eu vi um debate nas redes sociais sobre a questão da velocidade, né? O jogador do Juventude diminui a velocidade para meio que esperar o impacto, sim, mas sem querer também é falta, né? Acontece. Vermelho corretamente anulado, corretamente aplicado, perdão. E aí o Goiás vai para o intervalo perdendo de 1-0 e com um jogador a menos no jogo. Então uma situação muito complicada. Daniel Paulista coloca o Esli Garcia no lugar do Anselmo Ramon. Então você tira aquele jogador de referência de área, tira o jogador mais físico para colocar um jogador mais rápido, um jogador mais veloz. E é uma mudança que tinha dado certo em alguns outros jogos. O Esli vem fazendo, né, uma temporada ok pelo Goiás, não é nada demais, mas assim, vinha sendo opção, vinha ganhando minutagem, só que cometeu uma burrice, perdão pela palavra, mas foi isso que aconteceu. Ele no meio do segundo tempo, numa jogada que o Goiás tinha a bola, o Goiás estava indo pro ataque, ele dá um soco no jogador do Juventude no meio de campo, e aí é expulso, corretamente expulso, e é o tipo de decisão que você não entende, cara. É uma coisa que, assim, a marcação tava provocando ele o jogo inteiro, desde que ele entrou, a galera tava, enfim, dando uma chegada, jogando de corpo e tal, mas
cara, não justifica você dar um soco no adversário, né, cara? E é uma coisa que eu não sei quais vão ser as providências que a diretoria do Goiás vai postar. Eu tô até procurando aqui para ver se falaram alguma coisa ou não, mas, cara, é uma coisa que pelo menos uma multa o Wesley deveria receber, porque é muito irresponsável, cara. O time perdendo, o time jogando fora de casa, o time já com a menos e você faz uma atitude dessa é inexplicável, sabe? E pouco tempo depois o Juventude, de novo de cabeça, faz um gol e mata o jogo, né? 2-0, nada a declarar sobre isso, né? O Goiás não conseguiu o jogo inteiro assustar, não conseguiu de maneira alguma ferir o Juventude. O próximo jogo do Goiás é em casa contra o Cuiabá, no domingo. E eu tô realmente curioso para ver como que vai ser a postura do Goiás sem essa invencibilidade. E aí é claro que perder é muito ruim, principalmente do jeito que foi, é muito ruim, mas assim, para mim, tira um peso do time do Goiás, porque você não vai conseguir ficar a temporada inteira invicto. Isso é uma coisa que assim é praticamente impossível acontecer. Então, uma hora ou outra ia acontecer. E eu acho que é melhor pro Goiás que isso aconteça agora do que isso aconteça numa reta final, no momento mais decisivo da temporada. Então, quanto mais cedo essa derrota viesse, mais fácil o time tem para recobrar a mentalidade, pensar, não, beleza, vamos pro próximo passo, vamos retomar o caminho das vitórias. Eu acho que tira um peso dos jogadores, é uma coisa que toda coletiva de imprensa isso virava assunto, toda matéria isso virava assunto, então eu acho que traz um peso natural, mas que pudesse incomodar, pudesse atrapalhar o Goiás em algum momento da temporada. Então essa derrota, por mais que seja ruim você perder, eu acho que tira esse peso e pode deixar o restante da temporada do Goiás um pouco mais leve, tá? Bom, o segundo jogo foi o Vila Nova, que entrou em campo lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, contra a Ponte Preta. Um jogo complicado, um jogo traiçoeiro, porque a Ponte Preta vem passando por vários problemas financeiros, né? Um ano de salário atrasado para algumas pessoas, alguns trabalhadores do clube. Vinha com várias polêmicas, então era um jogo que podia ser traiçoeiro para o Vila, sabe? Se o time entrasse com um pouco de salto alto, poderia ser traiçoeiro. O Vila entra em campo com um 4-3-3, e aí vem a primeira surpresa, duas surpresas na verdade, que foi o João Vieira fora, tá? O João Vieira estava no banco de reservas e ficou no banco de reservas o jogo inteiro, e o De La Torre, que por conta de uma tendinite acabou sendo cortado, então o ataque entrou com Rian, Rafa Silva e Janderson. Janderson na esquerda, Rian na direita e o Rafa Silva no meio. E, bom, o Vila passou mais sufoco do que deveria nesse jogo, tá? Principalmente ali no segundo tempo. Se não fosse o Elton Leite, o time do Vila teria, enfim, poderia ter saído do Moisés Lucarelli com uma goleada. Chegou a sofrer o empate no lance que a Ponte teve gol impedido, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, o Vila poderia tranquilamente ter perdido esse jogo, tá? O principal destaque do time foi o Rian, que foi o autor do gol, e mais uma vez eu falei no vídeo pós-clássico e volto a falar, o Rian não pode ser reserva desse time. É impressionante o que esse menino vem jogando, um menino que ano passado estava no Maranhão. E quando chegou, confesso que até eu mesmo torci um pouco o nariz para a contratação dele, mas vem sendo um dos grandes destaques do time nessas últimas 4 partidas, vem sendo o melhor jogador do Vila na Série B, então não pode ficar no banco de reservas o time do Vila, o Rian jogando demais. Destaque para o Janderson também, que chamava muita responsabilidade ali pelo lado esquerdo, apesar de não conseguir finalizar, não conseguir levar tanto perigo em questão de chute, sempre chamava pressão, chamava, e foi o que gerou o gol do Rian, né? O Janderson traz toda a pressão, puxa toda a pressão, e aí a jogada vem pro Rian, e num contra um ele consegue fazer o gol. Bom, tive um problema aqui com a câmera, mas voltando, no segundo tempo a Ponte assustou muito o Vila, né? O time da Ponte com muita velocidade, com muita força física, obrigou o Elton Leite a fazer pelo menos umas 2 defesas, assim, milagres, e não gostei da postura do Vila, acho que o Vila, não sei se foi questão física, o que aconteceu, mas o time realmente não fez um bom segundo tempo. E aí a Ponte chega a empatar o jogo, e aí teve o gol anulado por conta do toque no braço do atacante da Ponte Preta, e corretamente anulado, realmente teve o toque, e aí a Ponte continuou correndo atrás do empate. Na reta final,
teve um lance que estava todo mundo na área, estava até o goleiro da Ponte Preta na área também. Um jogador do Vila caído, a bola bate no braço do jogador do Vila, e aí sobe o pessoal da Ponte Preta, pede o pênalti, mas aí a gente tem que falar um pouco sobre a regra, né, e da interpretação da regra. Já vi esse tipo de pênalti ser marcado, tá? Então não me surpreenderia esse tipo de pênalti ser marcado, mas na regra diz que quando o jogador está caído e o braço de apoio está no chão, ele tá com o braço de apoio, ele não tá fazendo isso, não tá tocando na bola de propósito. O ponto é que a bola sobe, então a interpretação poderia ser de que ele fez um movimento para que a bola subisse. Mas eu acredito que não, acredito que o movimento foi realmente um movimento natural de um jogador que estava no chão, e aí a arbitragem entendeu dessa forma e acabou não assinalando o pênalti. Derrota da Ponte Preta, mais uma, Ponte na zona de rebaixamento com só um ponto. E o Vila brigando ali por playoff, brigando ali, nesse momento o Vila tá na quarta colocação. Quarta colocação? Deixa eu confirmar aqui. O Vila tá em quinto nesse momento. O Vila tá em quinto nesse momento e vai enfrentar na semana que vem o Operário em casa, esse jogo que vai ser no sábado. O último goiano a entrar em campo foi o Atlético Goianiense, jogando contra o Londrina na noite desse domingo, horário bem ruim, inclusive, né? 8h30 da noite no domingo, pelo amor de Deus, CBF. E o primeiro destaque aqui é a questão do goleiro, né? Eu falei muito sobre o goleiro do Atlético no Clássico e volto a falar de novo. O Paulo Vitor, que tinha sido cortado, não tinha sido relacionado para o Clássico, voltou a ser titular, tá? E por outro lado, o Vladimir, que foi titular e vacilou no Clássico, nem relacionado foi. Então, assim, não dá para entender, sabe? Você não tem uma convicção, aparentemente, e aí o time do Vila sofrendo, o time do Atlético, perdão, sofrendo com essa questão do goleiro. Mas foi um jogo muito bom do Atlético, o Atlético pressionou o jogo inteiro, o Atlético mandou no jogo, abriu o placar num escanteio que o Everton cobra, o Guilherme Lopes meio que desvia ali, foi meio que um gol sem querer, mas o que vale é a bola na rede, então coloca o Atlético na frente. E aí o time do Atlético jogando muito, o Assis jogando demais, uma boa contratação do Atlético, o Giovani jogando muito também, o Cristiano dominou, o Londrina não conseguia escapar ali pelo meio campo, porque o Cristiano estava defendendo demais. Então, o jogo que o Atlético dominou de longe, a melhor atuação do Atlético desde aquela primeira semifinal contra o Vila, tá? Desde aquela semifinal do jogo de ida. O time do Atlético poderia ter ampliado o gol, ampliado o placar, perdão. Gustavo Coutinho cabeceou umas duas bolas ali que passou muito perto. E no segundo tempo aconteceu uma situação curiosa, que foi uma possível mexida que o Eduardo Souza ia fazer. Ele ia tirar o Marrone, se eu não me engano. Não vou lembrar agora quem que ele ia tirar. Mas ele ia colocar o Bruno José. E aí a torcida do Atlético reclamou, a torcida do Atlético chiou. Falou para ele não fazer isso e tal. E aí ele não faz. Ele desiste da mudança. E aí a torcida comemora. E nisso ele tira o Gustavo Coutinho, que pediu para sair, bem na hora o Gustavo Coutinho pede para sair. E aí o Léo Jacó entra e faz o segundo gol poucos minutos depois. Então a comemoração ali foi muito curioso, né? A torcida pedir para o jogador não entrar, a torcida comemorar depois que o jogador não entra. Foi bem estranho, assim. Eu acho que o clima pro Bruno José no time do Atlético tá muito ruim, sabe? Acho não, tenho certeza. E fico curioso para saber como que vai ser esses próximos dias do Bruno José no Atlético Goianiense, se vai ter clima para ele continuar, ou se vai precisar ter o contrato rescindido, enfim, porque foi uma situação realmente curiosa. Nos minutos finais, lei do ex, Emiliano Martinez faz o gol, Emiliano Rodrigues, perdão, faz o gol que diminui o placar pro Londrina, e aí 2-1 pro Atlético, grande vitória, uma vitória que precisava para desafogar, a primeira vitória do Atlético na competição, sai da zona de rebaixamento, nesse momento o Atlético está em 16º, primeiro time fora da zona, com 3 pontos. Então dá pelo menos um climinha de alívio aí pro Dragão, pra sequência da temporada. O Atlético vai até Ribeirão Preto pegar o Botafogo de Ribeirão lá no próximo domingo, um jogo que também é bem chatinho, né? Sempre chato pegar o Botafogo lá em Ribeirão. Tá certo? Um resumão aí dos 3 times goianos. Acredito que eu falei tudo que tinha para falar.
Durante essa semana a gente volta, vai ter Champions League, vai ter muita coisa aí pra gente comentar também sobre Libertadores, enfim. Então nos próximos dias muito conteúdo para você. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta, faz tudo aquilo que a gente sempre fala para vocês fazerem. Um abraço e até mais!